Começa agora. Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Estamos no ar pela Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. É o Manhã Boa Nova desta quinta-feira, hoje 20 de setembro de 2018. Seja bem-vindo e bem-vinda aqui à nossa programação das emissoras da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. Na apresentação hoje, Cláudio Palermo. Nos comentários, Edson Figueiredo de Abreu. Bom dia, Edson. Bom dia, Cláudio. Tudo em ordem? Sim, você tinha nos abandonado por 2 programas. Não é, Guilmar está de férias, eu estou apresentando Nova Era, quando o Damião vai para Blitz. A saudade de você é tanta que eu chamei a Vanessa de Cláudia. Ela contou isso aí. Vanessinha. Como é que está lá o pessoal Está tudo bem, graças Manuel a Deus. Bento? Manuel Bento crescendo cada vez mais. A casa abençoada, graças a Deus. Legal. Quem está na TV já viu aí que do lado do Edson está a Elaine Farina, trabalhadora do Caibar Schutel aqui da Vila Augusta, em Guarulhos. Bom dia, Elaine. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Edson. Bom dia, feliz o Cláudio estar aqui hoje, né? Estar de volta, mas a gente também matou um pouco de saudade da Vanessa. Saudade da né? Vanessa, né? Mas Daqui a pouco ela está aí, isso aí, com Rádio Revista André Luiz. Também está aqui com a gente a Maria Rita, trabalhadora do Grupo Espírita Amor e Ação de Arujá. Vamos contar sobre a história do filho dela e virou livro, né? Bom dia, Marisa. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Edson. Bom dia, Bom dia, Marisa. Marisa. Muito Seja obrigada pelo bem-vinda. convite. Bom dia, ouvintes. Você tem um sobrenome muito chique, né? Deppmann. Deppmann. Deppmann, alemão. Olha só. Mas é do meu marido. Seu, né? Casou. Sim, Agora é 31 seu, né? anos já é meu. Né? E como é que tá o pessoal lá do Amor em Ação? A casa também crescendo, graças a Deus. Bastante atividade. A gente está com novos planos, novos trabalhos. Graças a Deus, tudo caminhando. Vamos dar um beijo, Inajá, né? A Inajá. Uma das dirigentes. A mandar um Inajá, a beijo pra Sandra ela. Temporini, Eu já estive a Maria lá. Já Januário. esteve lá, Elaine? Já fiz palestra lá já 2 vezes. É, pessoal muito legal. A gente é uma família É mesmo. uma casa muito acolhedora, Sim, né? legal. A gente sente É uma verdade. energia maravilhosa lá. Então, Obrigada. parabéns. Bom, o que a gente vai discutir hoje no programa? Primeiro, o que é psicofonia? Vamos estudar esta questão aqui, junto com os nossos convidados. Como definir se um médium é consciente, inconsciente, semiconsciente? Você sabe essa definição? E se deve ter psicofonia em reunião pública? Antigamente as casas espíritas adotavam isso, né? No final da reunião pública, comunicação da espiritualidade. Com o passar do tempo isso foi deixado de lado. Quero saber a opinião dos nossos convidados aqui sobre esta questão. E vamos falar do livro Victor Além da Vida e Eternamente Entre Nós. Vamos falar com a Marisa, né, a mãe do Victor, e também com uma das médiuns que psicografou esta obra. A gente vai conversar também sobre essa questão. Aliás, estava falando com o Damião esses dias, porque a gente faz a pauta, né, dos programas quase uma semana antes. E essa pauta de psicofonia entrou numa sexta-feira, que seria amanhã, né? E aí surgiram outras pautas mais emergenciais, como eleições, por exemplo. Então a gente deixou a psicofonia de lado. Então caiu justamente na quinta da semana seguinte, né?
No caso, para quem estava fazendo a reunião de pauta na semana passada. E cai justamente quando a Marisa e a Maria, daqui a pouco ela vai estar com a gente também, para falar do livro. Então vejam que nada é por acaso, está aqui para quem está acompanhando não é nada pela por TV. acaso, é só mera coincidência. Só mera coincidência, né? Então, de algumas psicografias surge aí o livro Victor, Além da Vida. Então o programa vai estar bem bacana falando sobre essa questão aí do lado consolador, né? Da mediunidade, mas também do lado da instrução. E queremos a sua participação com as suas perguntas, os seus comentários, as suas dúvidas, facebook.com/TV Mundo Maior. Pode mandar aí a sua mensagem, também pelo WhatsApp 996433827. Estamos ao vivo também no canal da TV Mundo Maior no YouTube, youtube.com/TV Mundo Maior. E tem a linha do ouvinte, 0800 979 5011. Você pode ligar e deixar aí a sua pergunta e o seu comentário. Vamos com o Celso Santos, Você Sabia, aqui no Manhã Boa Nova, e daqui a pouquinho a gente retorna. Você Sabia? Com Celso Santos. Olá, ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior e amigo internauta. O assunto desta semana, intolerância religiosa. Você sabia que o desrespeito e ataque contra um ateu ou agnóstico também pode ser considerado um exemplo de intolerância religiosa? Sim, visto que a pessoa intolerante não admite o fato daquele indivíduo ter uma crença diferente. A liberdade de expressão garante aos indivíduos o direito de manifestar as suas opiniões sobre determinado assunto, incluindo a crítica em relação aos dogmas religiosos, por exemplo. Amanhã, no quadro Você Sabia, mais informações sobre este tema. Forte abraço, até amanhã. Santos, vamos falar de psicofonia, né, de psicografia, comunicação da mensagem do espírito utilizando os órgãos vocais do médium, no caso da psicofonia. Aquele que possui esta faculdade é chamado de médium falante, médium psicofônico e também de incorporação, né? Não é um termo espírita, mas as pessoas acabam utilizando. Não podemos confundir com a voz direta, que é a produção da voz diretamente pelo espírito, sem a utilização do aparelho fonador do médium. Para a produção da voz direta, às vezes observa-se uma garganta fluídica, criada pelos espíritos com o ectoplasma do médium. A voz direta também é chamada de pneumatofonia. Cada nome que é o trava-língua, né? Na Bíblia há vários exemplos, né, de voz direta. Um deles está em Mateus 3, 13 e 17, que relata o batismo de Jesus por João Batista, quando uma voz, né, vinda do céu disse: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo". Os médiuns conscientes também são chamados de médiuns intuitivos e são os mais comuns. Os inconscientes, chamados de sonambúlicos, já são um pouco raros. E os semi-conscientes são uma combinação do consciente e o inconsciente. E o grau de envolvimento do médium não é tão profundo que produz a inconsciência, mas também não é tão superficial que ele fique completamente consciente. O médium toma consciência do pensamento do espírito e no mesmo instante em que fala. Ao recobrar completamente a consciência, o médium às vezes não tem lembrança de tudo o que falou ou do que escreveu. Os médiums semiconscientes são menos comuns que os conscientes. Lembrando que a gente vai falar priorizar aqui a psicofonia, mas a gente pode abrir também para outros tipos de mediunidade, como a psicografia, né? Porque o que dá para entender no texto de Kardec, quando fala dessa questão de consciente, semiconsciente, inconsciente, isso acaba permeando todo tipo de mediunidade, de comunicação. Como é que você define a psicofonia, Edson? Olha, a psicofonia, na verdade, você já colocou aí, né? São médiuns falantes. O Kardec chamou de médiuns falantes, na verdade, né? A gente tem que lembrar, Cláudio, que na época do Kardec, o que existia mesmo em profusão eram os médiuns psicógrafos, tá? Que ele usava bastante os médiuns psicógrafos.
E tinha lá poucos médiuns falantes na época que ele teve até contato, né? Por isso que ele chamou de médiuns falantes. O termo, inclusive, incorporação, Cláudio, eu estava andando procurando para saber de onde surgiu essa... E tem lá no livro No Invisível, do Leon Denis, ele fala, ele já menciona, né, aquilo que é chamado de incorporação. Ou seja, então lá naquela época já se tinha uma ideia, né, já se chamava de incorporação, entendeu? É um nome que se deu aí para esse fenômeno, né? E a psicofonia nada mais é do que o médium dar oportunidade para que o espírito possa falar através do seu aparelho fonador, né? Eu achei interessante você mencionar aí que na pneumatofonia, que é a voz direta, vê-se, né, uma garganta fluídica. Isso quem vê deve ser os médios videntes, porque eu fico imaginando o seguinte... Em alguns casos, a materialização. É para que o espírito possa realmente imitar a voz humana, porque o espírito se comunica pelo pensamento. Para que ele possa imitar a voz humana, ele vai precisar do aparelho fonador mesmo. Ele produz o aparelho, né? Não tem outro jeito dele. Cria, né? Como é que ele vai reproduzir uma voz? Porque a gente tem que entender que voz direta, Cláudia, é aquela que todo mundo ouve, tá? Se é só um médium que ouve, então não é voz direta. Ele está ouvindo no campo perispíritico no ambiente dele, né? consegue ouvir. Isso. Se, por exemplo, vier uma voz direta aqui, vai sair, 4 de nós vamos sair correndo, eu sei. Né? O pessoal da técnica também. O pessoal da técnica também, mas os que ficarem vão poder. E quem tiver em casa ouvindo vai ficar na dúvida. Também vai ficar na dúvida. Então, desculpa, até acho que estou tomando um pouco aqui de tempo, mas eu também estranhei essa... Quando se fala que o médico inconsciente também é chamado de sonambúlico. Eu nunca ouvi esse termo, que o inconsciente é sonambúlico. É porque ele praticamente dorme, né? Então perde a consciência. Então, ele emancipa, né? É que o médium sonambúlico ele é um pouco diferente, né? Se você estuda, o Kardec estudou isso, né, na época dele, e o médium sonambúlico, na verdade, é aquele que ele entra em estado de transe e ele mesmo que se comunica através do seu corpo. Quer dizer, ele tendo contato lá, estando um pouco mais afastado. Relata o que está vendo. E é ele que transmite mensagens e tal. E ele pode também transmitir mensagens de espíritos, mas o espírito fala para ele e ele é que transmite, tá? Isso aí, se o pessoal quiser entender melhor, está lá no capítulo 14º do livro dos Médiuns, item 6, médiuns sonambúlicos, tá? Mas, voltando então à psicofonia em si, é a capacidade que o espírito tem de intuir o médium e o médium transmitir as suas mensagens. E aí esse tipo de intuição, ele pode ter 3 níveis que a gente viu aí, né? O intuitivo puro, que é o médium realmente está captando o que o espírito está falando e ele transmite até com as suas palavras, mudando alguma coisa, se ele quiser. O semiconsciente, que ele, ao mesmo tempo que ele tem noção do que o espírito está falando, ele transmite, mas aí ele tem uma certa dificuldade de mudar. E o inconsciente, que é aquele que o espírito usa ele à vontade para falar o que bem entende. Tá certo? Mas a gente vai explorar melhor isso daqui um pouquinho, né? Sim, durante o programa, Elaine. O inconsciente não tem ingerência, né, sobre o que está sendo comunicado, né? Sabe o que eu acho assim, bastante interessante nesse tema, Cláudio, e a gente percebe isso no curso do Livro dos Médiuns, na maioria das pessoas que estudam com a gente, a maioria das pessoas tem uma ideia errada de que as comunicações psicofônicas são inconscientes, né? Sendo que as comunicações inconscientes são a minoria, né? Representam uns 2%, né? Como será que foi medido isso, né? Mas o que diz a literatura espírita, 68% das comunicações são conscientes, né? Acho que são 29 ou 30% de comunicações semiconscientes e 2% apenas de comunicação inconsciente. Então, é um número bem pequeno perto das comunicações conscientes, né? Então, mais uma vez, a gente cai naquela responsabilidade dos médiuns quando vai comunicar, né? A responsabilidade de estar bem preparado, né? De conhecer a doutrina, de estar ligado aos ensinamentos de Jesus, né? Para passar uma comunicação o mais fidedigna possível, né?
E o inconsciente não lembra mesmo, quando ele, vamos dizer, o pessoal fala, é quando ele volta, né? O Ele médium, não lembra nada. de Não nada. sabe nem mesmo. o que aconteceu, onde eu estou, Por quem eu isso sou, que né? por isso que é raro, né? Porque imagina, ia ser uma festa para os espíritos, né? Sim, Usar um médium inconsciente. perdeu o controle. É. Então é raro, e o interessante é que eu falei aqui no início, né, que na época do Kardec se tinha mais médiuns psicógrafos e menos falantes, vamos assim dizer. Hoje o que se tem mais mesmo são os médiuns psicofônicos, tá? Do que os psicógrafos, né? São um pouco mais raros. E dá até para entender, Cláudio, porque isso, se você pega, por exemplo, o que acontece nas casas espíritas com relação à mediunidade psicofônica, ela é mais usada mesmo para orientar os espíritos, né? Principalmente os que estão meio perturbados, Precisando do ou que estão precisando de atendimento, né? atendimento e tal. Você imagine você fazer aquilo que se chama de doutrinação, que eu gosto de chamar de orientação, na verdade. Imagina você fazer com a psicografia. Quer dizer, Não é você dinâmico, né? Você tem que esperar o espírito escrever o que ele está sentindo. Para depois responder. Aí você responde para ele, aí depois ele responde de novo, né, Ia escrevendo. ter 10 horas de sessão. Então, não dá, né? Não é a forma mais prática, Mais né? prática. Não há. Então ela é mais voltada mesmo para essas questões aí dos livros, que a gente vai estar falando daqui um pouco, né? Para outras questões, também tem médios aí que fazem psicografias, né? Trazendo notícias de familiares, coisa que o valha, né? Agora, a comunicação, né? diga. Não, desculpa, comunicação. Só que tem uma questão também da psicografia, Cláudio, que a importância da psicografia, porque através a psicografia é uma comunicação que você pode checar, fica gravado, né? Fica lá, você pode consultar a qualquer momento, você pode, né, Edson, consultar a veracidade ou não daquela informação, se aprofundar naquilo que o espírito está transmitindo, e a psicofonia muitas vezes se perde, é um tipo de comunicação que é momentânea, né? A não ser que você grave, né? Hoje em você dia, tem na recurso nossa pra isso. casa, Boa. a gente grava as Na reuniões. época do Kardec você não mediúnicas. tinha como gravar. tinha Tinha. como gravar. Hoje com tem celular, recursos, né? coloca lá na Hoje sessão. hoje tem recursos, você pode ouvir novamente e tudo mais, né? Agora, Mas o eu preciso próprio fazer livro dos médiuns ressalta essa qualidade da psicografia, né? No caso da psicografia, dá até para comparar a letra, né? Isso, época. assinaturas, Aí a se o médium for caligrafia. inconsciente. Inconsciente. Aí você- que não tem interferência nenhuma. Aí que vai estar vendo como é interessante? E tem um outro detalhe também da psicofonia. A gente está misturando as coisas Não, aqui, Ah, mas é. Ah, o Cláudio Acho que deixou. Os ouvintes estão entendendo, né? No caso da psicofonia, tem um fato interessante que é a emoção, que o espírito consegue passar a emoção muito mais do que na psicografia. Sim. A psicografia, o médium ele tem que estar muito bem, como é que eu queria dizer, entrelaçado, ele tem que estar muito bem sintonizado para sentir a emoção e poder transmitir essa emoção no papel, né? Já na psicofonia, ela fica mais fácil, porque você percebe, né? Sente, Quem está de né? fora, estou dizendo, né? Quem está observando o médium falar, percebe a emoção e tudo, tá certo? Verdade. É Na muito mais- psicografia já não dá tanto. precisaria ser realmente um médium bem equiparado ali em termos de Apesar que sintonia com o Chico Xavier a gente já conseguia pegar a emoção, né, do espírito pela letra, né? Então, só que aí também lá na época do Kardec, quando você tinha lá, ele fala inclusive que o espírito às vezes transmitia, mas era da forma como ele pegava, por exemplo, às vezes ele apertava mais o lápis, ou né, ele fazia o lápis tremer, então ele demonstrava ali uma certa emoção, tá? Rabisco, se tá nervoso, né? Isso, ficava mais grafado, mais coisa que o forte. valha, né? Mas você há de convir que você precisa ser um observador muito atento para perceber, né? Sim. Que tipo de emoção está sendo passado ali. E pelo conteúdo que está sendo escrito. Mas aí você tem que ler e interpretar a emoção do espírito, né? Através da leitura. Agora já na psicofonia fica um pouco mais fácil. Apesar de o pessoal achar que é mais, vamos dizer, é mais aberto, né, a possibilidade de fraudes, de mistificações, ou coisa que o valha, né? Mas aí o pessoal tem que estar bem ciente aí dos O conceitos animismo espíritas, exatamente. para não se deixar enganar. Marisa, todo mundo pode desenvolver a psicofonia, por exemplo, num curso espírita? Não, acredito que não. Cada médium tem mais aptidão para uma coisa ou para outra, né? Apesar que a psicofonia, como vocês falam, não é tão complicado assim, né? Basta... O que eu acho que a gente tem que levar em consideração na psicofonia é a moral do médium, né? Isso.
se o médium realmente tem eu acho que eu pelo menos sempre observo isso. A pessoa que vai passar, o médium que vai passar a mensagem, você tem que ver se ele tem uma vida ilibada, como que ele trata a família dele, como que ele trata os semelhantes dele, como ele pratica o bem, né? Então, se ele tem essa moral elevada, então com certeza ele vai passar uma boa mensagem e uma mensagem fidedigna. Então, eu acho assim, agora, a psicofonia pode ser desenvolvida, não vou dizer que não, mas eu acredito que cada médium, né, venha com o seu papel principal de trabalho, né? Então, uns para psicofonia, outros para psicografia, outros para médiuns de efeito, que hoje em dia também é mais raro. É mais raro, né? Mas eu acho que a gente também tem que levar em consideração o contexto histórico de tudo isso, né? Na época de Kardec, como vocês falam, tinha mais psicografia, por quê? Por causa dos registros que precisavam ser feitos. Então, que nem você fala, hoje tem um microfone? Tem, então a gente grava. Naquela época não tinha, então, eram os primórdios do espiritismo, e a gente precisava Sim, início, de documentos. Lembrando que, inclusive, começou com mesas girantes, depois com Sim. aparelhos, A até prancheta, o Kardec né? descobrir que podia ser na mão, né? Exatamente, então eu acho que tudo, a gente tem que sempre, eu pelo menos, eu dou curso lá na FEU, né, do preparatório de espiritismo, e eu falo para os meus alunos, olha, tudo na vida a gente tem que levar o contexto histórico do momento. Como que foi? Vamos ver como que era aquela época em que foi feito. Então, naquela época precisava estar escrito, precisava ter no papel. Hoje não. Hoje o espiritismo já está mais difundido, então a mensagem falada talvez abranja até muito mais pessoas do que a psicografia. A psicografia normalmente é muito dirigida, né? Que nem o senhor falou. É para um familiar, é um livro, eu vejo assim, poucas casas espíritas que vêm mensagem de mentores para passar uma mensagem para o público em geral, ou pela situação que a gente está passando aqui agora no Brasil, nessas eleições e tudo. Vejo muito poucas mensagens nesse sentido. É mais dirigida. Então, acho que a psicofonia hoje ela é mais abrangente nesse sentido de abarcar mais pessoas para o espiritismo. E que também, eu acho que quando você fala, você demonstra o espiritismo, você está levando o espiritismo para uma forma mais popular, vamos dizer. Então, as pessoas passam a ver o espírita de outra forma, né? Sim. Fica mais Vamos para próximo. o intervalo, Elaine. Daqui a pouquinho a gente volta aí comentando essa questão da mediunidade, psicofonia e também psicografia. Até já. Essa calça já me fez muito feliz. Esse vestido eu ganhei foi do Luiz. Aquela blusa de outros festivais. Porque não doa para quem precisa mais. Não servem mais em mim. Mas com certeza para outros serve sim. E é por isso que eu vou doar. Meus bons momentos quero compartilhar. Sempre que eu posso eu ajudo. Se a roupa é boa, levo pro mercado. Compartilhe você também os seus bons momentos. Doe roupas e acessórios para o Mercatudo e colabore com as casas André Luiz. Sempre que eu posso, eu ajudo. Se a roupa é boa, Levo pro mercado. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe.
compromissos de vidas passadas podem interferir em nosso presente. Em Marcados pelo Passado, o amor foi mais forte, romance de Lourdes Gagete, um casal apaixonado sofre interferências na concretização de seus planos, trazendo à tona muitos sentimentos. O entrelaçar de uma história intrigante sob o olhar abrangente da reencarnação. Informações 0 Operadora 11 4964 4700 ou pelo site www.mundomaior.com.br. O leitor também encontra essa e outras obras da Mundo Maior nas principais livrarias do país. Olá! Sou Manolo Quezada, do programa Se Liga Manolo, e eu vim aqui te dar um recado. Você sabia que ao curtir as páginas da Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior no Facebook, você acompanha as transmissões ao vivo e tem acesso a muito conteúdo espírita? Acesse www.facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio e clique em curtir. Assista a gente ao vivo de onde estiver. E olha, curta também a página do Facebook da TV Mundo Maior. www.facebook.com/TV Mundo Maior e deixa sua curtida. Lá você pode mandar o seu recadinho pra gente ler ao vivo durante a programação. Tô aqui esperando a tua mensagem e a tua curtida. Valeu? Estamos de volta com o Manhã Boa Nova aqui pela TV Mundo Maior e Rede Boa Nova de Rádio. Estão abertas as inscrições para o programa de estágio da EDP. A companhia oferece oportunidades de diversas áreas de negócio e os interessados podem se inscrever até o dia 5 de outubro por meio do site recrutamento.companhiadeestágios.com.br/EDP. O programa é direcionado a alunos com previsão de graduação a partir de dezembro de 2019. E os selecionados ocuparão vagas no estado de São Paulo, na capital, Mogi das Cruzes, São José dos Campos e Guarulhos, além de Espírito Santo, Vitória e Ceará, São Gonçalo do Amarante. Aqui em São Paulo tem 12 vagas, em São José dos Campos 1, Mogi das Cruzes 7 vagas, Guarulhos 1 vaga, em São Gonçalo do Amarante, Ceará 2 e Vitória do Espírito Santo 4 vagas. Vou repetir aqui o site, recrutamento.companhiadeestágios.com.br/EDP. E a Mundo Maior traz neste mês o kit Kardec com a camiseta de Allan Kardec, mais o livro A Gênese, a primeira edição autêntica lançada pela Fundação Espírita André Luiz. Vista a camisa do Espiritismo e esclareça sua mente com os ensinamentos do codificador da doutrina espírita. Ó, quem está acompanhando na TV está vendo aí a Gênese original lançada por Allan Kardec. E tem a promoção da caixa, o box. Então você pode adquirir o livro mais a caixa, muito bem feita, confeccionada, tá bem bacana. E você pode acessar a loja virtual Mundo Maior, mundomaior.com.br para adquirir aí esse kit da camisa, mais a Gênese, e também esse kit que você viu agora, a caixa mais o livro A Gênese. Acesse mundomaior.com.br. Pelo WhatsApp, o pessoal está participando aqui, a Antônia Oliveira, de Codó, Maranhão. Estou de volta com vocês, muitas saudades de todos vocês. Seja bem-vinda aí, Antônia Oliveira. facebook.com/TV Mundo Maior. A Eliane Valverde está... vou deixar a pergunta dela para depois aqui, uma pergunta muito boa. Célia Cristina, bom dia, amigos. Liguei agora, ela está na Vila Formosa. Obrigado aí pela sua audiência, viu, Célia? Também está aqui com a gente a Fabiana Monteiro, a Deise Mansano também está nos acompanhando, facebook.com/TV Mundo Maior. A Helena Correia está falando aqui que hoje é dia de aniversário, Helena. Seja bem-vinda aí. Aniversário da filha. Eles moram em Portugal. Então, parabéns aí para você e para sua filha e todos os familiares. Parabéns, né? Essa quinta-feira tem mais uma edição do programa Mistérios, que está bombando na TV Mundo Maior e também no YouTube. Uma releitura bem bacana, até para fazer homenagem aos grandes artistas, diretores que faziam aqueles filmes, antigamente, e o pessoal tremia na base. Então,
É legal que o pessoal espírita tem alguns concordando, outros não, né? Que a gente muda a voz, fica uma no coisa... estilo Zé do Caixão, Isso. É que o Zé do Caixão é um estilo cult, né? Mas é um programa que mostra fatos que são considerados misteriosos, e aí o Norberto Gavioli vai explicar isso, vai explicar na forma espírita como é que ocorrem esses fatos. E o dessa semana de hoje, né, às 15 horas, tá muito interessante. Acompanha aí a chamada. Jesus era alienígena? Seres de outros planetas podem reencarnar em nosso planeta? O Espiritismo concorda com estas afirmações? Quinta-feira, 15 horas. Se eu fosse você, não deixaria de assistir. Tá, então hoje, quinta-feira, 15 horas, Norberto Gavioli explicando aí se Jesus era um extraterrestre, né? E outras coisas mais a respeito desta questão no programa Mistérios. Vamos voltar aqui ao nosso assunto, falando de mediunidade, de psicofonia. Na psicofonia, Edson, o médium pode mudar a voz? Se ele for inconsciente, sim. Se ele for intuitivo, não. Semiconsciente, talvez, eu não tenho certeza. Eu queria explicar um pouco para o pessoal entender essa questão do intuitivo, consciente, semiconsciente. Tudo tem a ver com a expansão perispírita, ou seja, tudo tem a ver com o grau de como é que eu poderia dizer, de transe, né, mediúnico que o médium adquire. Quando você fala perispírito, ele se expande, isso? Quando o médium entra em transe mediúnico, o perispírito que nós temos, que é o nosso corpo, né? Perispiritual, ele se expande. Então ele meio que se afasta do corpo físico. No médium intuitivo, esse afastamento é quase que inexiste, vamos assim dizer. Né? Há a expansão, mas ela não é tão grande assim. No semiconsciente, ela já é um pouquinho maior, e no inconsciente ela é bem grande. Por aí, inclusive, essa confusão que fizeram com essa questão do sonambúlico, né? Entendi. Ele se afasta bem. E aí ele deixa, nesse se afastar, vamos assim dizer, ou se expandir, ele deixa o corpo um pouco mais à vontade, né, para que o espírito possa utilizar. Só que o espírito utiliza o corpo, mas pelo médium, pelo perispírito do médium. Porque há uma ligação perispírito do comunicante com o perispírito do médium. Não é que o espírito vai vir e vai usar o... Por isso que o termo incorporar corpo, é um termo incorreto, porque ele não incorpora. Ele se aproxima do perispírito do médium e através do perispírito do médium é que ele tem acesso ao corpo físico do médium, tá certo? Então a transmissão do pensamento é de perispírito para perispírito, não direto no cérebro, como muita gente acha, tá? Como o médium está ou próximo ou um pouco mais afastado do corpo, é que dá essas variações aí de graus de intensidade, vamos assim dizer, né? De influência. De influência no corpo. Então, para que por exemplo, então vamos tentando explicar isso de uma forma melhor. Para que uma psicografia possa ter a letra do espírito, a assinatura do espírito, né? Porque existe até estudos, Cláudio, da grafoscopia à luz do espiritismo. Era um médium, um delegado, né, especializado em grafoscopia, que fez estudos sobre isso, tá? Ele pôde comprovar uma série de coisas. Para que isso seja possível, há uma capacidade do espírito utilizar o corpo do médium muito maior do que o médium intuitivo, por exemplo. Tá certo? Então, mudar voz, escrever com a mesma letra, ou assinar, ou coisa que o valha, que o espírito tinha, ele tem que ter esse grau de expansão do perispírito muito grande e uma capacidade de interferência do espírito no seu corpo muito grande também.
Isso é muito mais raro do que a gente já acabou de falar aqui. A Helene falou que era 2%, tá certo? Eu não sei quem foi que Então, mediu não sei isso, como mas... mediram, mas a gente encontra isso. Mas é mais raro. Eu fiquei pensando É mais nisso. raro, entende? Então, mas você fez um comentário muito oportuno, Edson, porque assim, é evidente se a gente, nós somos dono do nosso corpo, é evidente que a comunicação inconsciente vai ser no menor número, como você mesmo disse, senão não haveria um controle dessa interferência. Ia ser uma festa, né? Mas o médium não pode, no caso do inconsciente, ele está lá, desdobrado, ele não pode... manusear toda a operação de fora, só que quando ele volta para o corpo ele não lembra de nada? Então, ele não lembra por causa desse grau de intensidade de afastamento que ele teve e o grau de capacidade que ele deu ao espírito de usar o seu corpo, entende? Porém, eu tenho para mim, e até falando isso para os alunos, o seguinte, não existe médium que não tenha controle, mesmo inconsciente. Uhum. A questão, Cláudio, é a seguinte: como ele está ali e está sendo usado pelo espírito dele para comandar o corpo, ele sabe, perispiritualmente falando, ou pelo menos no campo espiritual, ele sabe o que está acontecendo. Se ele não concordar com alguma coisa que o espírito está fazendo, ele pode cortar esse interrompe a comunicação. Só que o que acontece? Como é uma coisa quase que simultânea, né? No caso do semiconsciente e do inconsciente, ele só vai cortar depois que já aconteceu alguma coisa, entendeu? Mas ele tem condições de cortar. Ele não deixa totalmente entregue ao espírito, senão, imagina. A Deise Mansana aqui diz, orgulho do Edson sintetizando aí o médium sonambúlico. Obrigado, Parabéns, Deise. bom dia a todos. Deise, você é um amor. A Canga Moreira diz, o que o Espiritismo vê sobre a brincadeira do copo? Ela já acompanhou e pergunta se isso é bom ou mal. Você já fez brincadeira do copo, Marisa? Eu morro de medo. Não faço, não. E aí, Elaine, é bom fazer isso ou não? Então, a gente precisa, quando a gente fala da qualidade das comunicações e o tipo de espírito que está se manifestando ali, é bom a gente saber que os espíritos que vão se comunicar ali são espíritos brincalhões, né? Espíritos desocupados, porque um espírito evoluído, moralmente evoluído, não vai se prestar esse papel, né? De ficar respondendo aquele tipo de pergunta que é feito ali numa brincadeira. Então, não é aconselhável, não. Agora, Marisa, como é que você... Eu já fiz, viu, Cláudio? Já? Eu participava na escola também. Então, quando eu era adolescente lá, já fiz. Cara, todo mundo com medo. Mas ali é aquela coisa, queria saber se fulano gosta de ciclano. Então. Você acha que um espírito... Quem vai evoluído moralmente vai se prestar isso, né? Acontece sim, interferência, tá? Isso é bom deixar claro, né? Dependendo do nível acontece sim, só que estão convidando espíritos brincalhões, os zombeteiros, né? Os zombeteiros. A Sandra acho que é de Foz, né? Ela põe aqui de Foz do Iguaçu, Paraná. Ela diz, bom dia a todos, sou da Umbanda e o que fico até com raiva mesmo, ela pede desculpa, são dos médiums não assumirem, serem conscientes. Todos dizem serem conscientes como se isso fosse alguma vantagem. Ela diz, o detalhe é que eles mesmos se traem e sabemos quais são realmente os conscientes. Obrigado aí pela sua participação, viu, Sandra? Marisa, quando é que você reconheceu mesmo que era o Victor que estava mandando as mensagens? Então, até se o Jefferson... Isso aí, valeu, Boris. Tá aí, pessoal que está na TV, o livro. Então, a história é meio longa, né? Começou... a Lúcia, que vai falar aqui depois de mim... Quando aconteceu a tragédia, eu trabalhava lá trabalho na Amor em Ação, e eu estava lá. E a Lúcia foi dar uma palestra lá com o Ricardo Eduardo. E, ao término do trabalho, me apresentaram a ela e falaram, olha, ela tem um trabalho uma vez por mês lá de psicografia na FEU. E onde é a FEU? Na Maria Carlota, 132, na Penha. Fraternidade Espírito União. Tem página também no Face, quem quiser acompanhar os trabalhos lá também. Aliás, hoje eu também sou uma trabalhadora da FEU também. E aí eu comecei a frequentar esse trabalho. E o Vitor começou a mandar mensagens nesse trabalho e eu ia como assistida mesmo. Aquela coisa de toda mãe que perde o filho, sentava lá na primeira fila, ficava esperando a minha mensagem, chorava quando chegava a mensagem. E eu atestava a mensagem como fidedigna
pelas coisas que ele falava na mensagem que ninguém sabia. Então, assim, sempre tem alguma coisa que vem. Normalmente o Espírito, ele manda uma mensagem para acalentar os corações daquelas pessoas que ele sabe que não vão receber a mensagem, mas ao mesmo tempo ele comenta alguma coisa que só o familiar sabe. E a Lúcia que psicografava normalmente as mensagens do Vitor. E aí foi vindo com uma... Isso foi que ano? 2013. 2013. Começou em 2013. O Vitor faleceu em 9 de abril de 2013 e depois disso eu comecei. E aí o que aconteceu? Aí ele mesmo, numa das mensagens, ele passou a vontade de escrever o livro. Mas até o escrever o livro e a gente pôr realmente a mão na massa para fazer o livro foi um longo tempo. Essa obra, acho que nós trabalhamos uns 2 anos, né, Lúcia, para produzi-la. Por quê? Primeiro, a gente tem que ter seriedade no trabalho. Segundo, que é como o Chico fala, né? O Emmanuel falou para o Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Então, a gente se reunia uma vez por semana, tinha todo um ritual para a gente fazer a psicografia para escrever o livro. E aí a gente começou a escrever. No começo, ele falava assim, mãe, eu quero que você escreva. Mas até para evitar o animismo, eu falei, eu não tenho condições. Eu falei, eu não tenho condições de escrever, porque eu nunca vou ter certeza se realmente se sou eu, Sim, a minha sua vontade, né? ou desafio, a mensagem que ele está passando. Eu falei, então, filho, você vai me desculpar, mas eu não vou escrever o seu livro. No fim, acabei escrevendo o começo, mas da parte do nascimento do Vitor até um pouquinho, assim, depois da tragédia, como que nós começamos a superar a tragédia. E eu passei o encargo para a Lúcia. Então, ele começou a atormentar a Lúcia. Daqui a pouco ela vai estar aqui com a gente para contar essa história. Aí, se vocês quiserem, a gente pode continuar falando sobre... Mas, basicamente, foi isso. O Vitor começou a mandar as mensagens pela Lúcia, manifestou a vontade de escrever o livro, e aí começamos a fazer esse trabalho sério para escrever o livro, né? Então, fora o trabalho de psicografia, que é no primeiro sábado de cada mês, lá na Fraternidade, aí nós nos reuníamos uma vez por semana, de quinta-feira, para fazer a psicografia do livro, né? Especificamente do livro. Né? Dedicado ao livro. Tira uma dúvida. Né? Eu vi que tem a Eliana Machado Coelho ali também. Ela psicografou alguma coisa também? Então, psicografou. Na realidade foi assim, a Lúcia começou a escrever e eu estava escrevendo junto a minha parte lá, que é a história dele. A história dele. Quando eu acabei a minha parte, eu ficava sustentando o trabalho dela. E aí eu digitava, a gente reunia as folhas, tudo, eu digitava para na semana seguinte, a gente foi salvando em pendrive e tal, né? Graças a Deus a gente tá mais moderninho, né? Só que quando a gente, de uma semana para outra, nós olhávamos o trabalho e falava assim, gozado. Teoricamente, vamos dizer, esse capítulo não acha com esse. Ficava uma história meio mal contada. Faltava pedaços, né? Entendi. E aí, chegou num determinado momento, assim, que acabou uma parte, assim, que acabou as vidas passadas, e a gente falou assim, agora, o que a gente vai... Nós precisamos de ajuda. Vamos montar, né? Não, a gente precisa de ajuda, precisamos... E eu falo assim, a espiritualidade sempre trabalha a favor daqueles que querem realmente praticar o bem. Que era o nosso intuito de levar essa mensagem para outras mães, outros familiares que perderam os entes queridos, né? E aí a Lúcia conhecia, ela pode depois até explicar melhor, tem uma amiga dela, trabalhava com ela lá, nós somos advogados, trabalhava no escritório com ela, e trabalhou um tempo na editora Boa, na Petit, na Lumen mesmo, tudo, e tinha o telefone da Eliana, e ligou para Eliana. Num primeiro momento, quando a Eliana atendeu o telefone para falar com a Lúcia, ela já veio com não pronto para falar, não vou ajudar, porque ela tem os trabalhos dela com a Shélida e tudo mais. Só que quando ela falou assim, que ela foi, ela brinca, ela falou assim, eu estava na cozinha, minha panela de pressão estava ligada, e eu fui para o meu quartinho, que eu tenho que ela faz as psicografias com a Shélida. Quando eu entrei no quartinho lá, tinha um menino loiro sorrindo para mim. Aí ela falou assim, começou a chamar a Shélida. Shélida, como que você deixa esse menino entrar aqui? Não pode entrar nenhum outro espírito aqui nesse quartinho e não sei o quê. Aí a Shélida falou, não, escuta a história dele. Deixa ele contar a história dele. Aí ele contou, falou assim, você precisa ajudar minha mãe e a Lúcia, porque eu preciso que o livro saia. Aí ela se propôs, isso acho que foi numa segunda, numa terça, ela falou, olha,
que dia que vocês se reúnem? Ah, de quinta. Então, na quinta eu vou até vocês e nós vamos conversar. Mas, a princípio, era para ela fazer um prefácio do livro e nos encaminhar para o pessoal da editora, nos apresentar para os editores. Aí, só que quando ela pegou a papelada, o Vitor falou assim, agora eu vou ditar o resto da história. E ditou para ela. Que estava faltando. Então, quando pegou a parte da Eliana e a parte da Lúcia, aí a história encaixou fechou. inteira. Que bacana, hein? Incrível, aí não tem hein? como duvidar, Não, né? não tem. É fantástico. É a né? própria espiritualidade. Teve uma época que a espiritualidade agiu assim, quando tinha o Chico e o Valdo Vieira, né? Tem livros lá que um psicografava um capítulo, outro par e o outro. ímpar, né? Era uma coisa fantástica. Eu já vi outros médiuns fazendo isso também, tá? Que psicografavam uma coisa num lugar e que é para dar veracidade, né? A própria obra de Kardec, né? Quando fala do controle universal dos espíritos, a própria... E vocês não conheciam pessoalmente a Eliana? Não, nós conhecemos ali. E eu acho que até foi isso, a espiritualidade trabalhou exatamente conjunto, né? Em conjunto, para dar essa veracidade, até para nos ajudar, porque por mais que a obra fosse legal, uma história verídica e tudo mais, vamos dizer que nós duas tivéssemos realmente feito tudo, nenhuma editora ia aceitar, a princípio, assim, de pronto, porque o nome dela também traz uma credibilidade, né, então, para a obra. A gente fala, nós somos eternamente gratas a Eliana. Né? Fiquei emocionado. Eternamente gratas a Eliana, porque se não fosse a Eliana, acho que talvez o livro saísse, mas não assim tão rápido. Olha esse recado aqui. Bom dia, amigos. Um abraço para todos. Adoro todos os assuntos. Hoje o recado é para Marisa. Que ensinamentos que o livro o Victor Hugo traz. Trabalho grandioso, super explicativo, linguagem simples. Parabéns, Marisa, Eliana Machado e os irmãos do plano espiritual que colaboram com vocês. Beijão aí. Obrigado pela participação. Bom dia, Edson Cláudio. No último estudo da escolinha, um aluno médium estava fazendo uma palestra sobre o livro dos médiuns. Aquele momento que você se empolga e diz, aqui, alguém tem alguma dúvida? E eis que um aluno levanta a mão e pergunta, por que a mediunidade inconsciente é muito raro? Aí o aluno responde o seguinte, é raro porque quando o médium é consciente, a mensagem serve primeiramente para ele. Gostei. Boa resposta. Realmente, quando a gente fala, o primeiro que escuta... A Jaque que mandou. Isso aí foi o aluno que respondeu, né? Respondeu. Olha só que aluno, podia virar professor esse aluno aí. Já era. Já era, né? Bom, o programa tem muita pergunta aqui, está muito bom para falar do livro Victor, Além da Vida e Eternamente Entre Nós, da Lumen Editorial, Espírito Victor Hugo. Mas a gente tem que acompanhar agora o Humberto Pazian, e até vou falar para o Marcos Magrini, Jefferson e Boris, nós não vamos colocar hoje as entrevistas, vamos continuar aqui com o tema, vamos colocar só o Humberto Pazian, porque está chegando muita pergunta aí a respeito do livro e também sobre mediunidade. Vamos conferir agora, coluna Para Viver Bem com o grande Humberto Pazian, veja aí. Para Viver Bem, com Humberto Pazian. Olá, amigos da Manhã Boa Nova, da programação aqui da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Sempre é muito bom participar aqui, porque eu faço a reflexão junto com vocês, é verdade. Às vezes passa a impressão de que tudo sabemos, eu e todos os comunicadores, mas não é bem assim não. Nós participamos, estudamos para procurar aprender um pouquinho. E eu sou muito grato a isso. Veja, grato. E é sobre isso que eu queria falar hoje, sobre gratidão. Será que eu sou grato mesmo ou apenas é uma força de expressão? Percebeu como nós falamos muito, eu e vocês, sobre gratidão? Eu agradeço a Deus por isso e por aquilo. Será que agradecemos mesmo? Será que o sentimento de gratidão ele está envolvendo as nossas palavras? É bom pensar nisso, porque uma coisa é dizer, outra coisa é ser educado, é ser gentil, é mostrar-se generoso, né? Atencioso, porque gratidão é um sentimento muito profundo e faz muito bem para a alma. Dizem que as pessoas que são gratas, realmente gratas a tudo na vida, são mais felizes. Né? Porque quando você é grato, quando você agradece a alguém por algo que lhe trouxe um bem, você sente prazer nesse momento, você sente felicidade. Então, quanto mais gratos nós formos, mais felizes seremos. Olha que bacana!
Você já tinha pensado nisso? Mas como eu disse, não é escrever no Face gratidão, gratidão, gratidão aqui, gratidão. Não, é ser realmente grato. É quando nós agradecemos a Deus por algo, procurarmos sentir aquele amor, aquela sensação de, poxa, obrigado mesmo, né? Quando um amigo, quando encontrarmos um amigo, né? E lembrarmos de coisas boas que já convivemos, que conversamos, que presenciamos, é ser grato por ter um amigo. Você já foi grato pela amizade? Não aquela do Face, a amizade mesmo, de abraçar, de falar, poxa, há quanto tempo eu conheço esse sujeito, essa pessoa, e que bacana, né? Quantas vezes já nos encontramos, realizamos isso ou aquilo, ou mesmo pelo fato de estarmos juntos, não é? Bacana. Nossos mentores, olha que coisa bacana de lembrar. Você é grato para o seu mentor? Ele não aparece, ele não fica dando toque toda hora, mas está ali do nosso lado, nos ajudando para que tomemos assim as decisões mais adequadas para a nossa experiência aqui na Terra. Pois é, eu não tinha pensado no mentor, olha só, veio agora na minha mente, pois a partir de agora eu vou tentar todos os dias lembrar dele e sentir gratidão. Pedir a Deus que o envolva com muita alegria, com mais luz, com paz e tudo mais. Que bom, né? Bom, eu não vou me demorar muito, porque eu acho que eu tenho uma lista de pessoas para escrever, para não esquecer de ser grato, tá bom? Um beijo, fica com Deus, ótima semana e muito obrigado pela sua amizade. Até. Gratidão aí, Humberto Pazian, também pela sua amizade e participação aqui no Manhã Boa Nova. A gente está aí na horinha do intervalo, vou agradecer aqui a participação da Marisa Rita, vamos trocar de lugar aí para Maria Lúcia, né, a médium, uma das médiums, contar mais sobre a história do livro do Victor, e gratidão por ter aceitado o nosso convite e sucesso cada vez mais na Seara Espírita. Eu que agradeço o convite e me disponho, se ficar alguma pergunta sem responder, quiser encaminhar, pode deixar. A gente responde sim, tá bom? Eu queria só que você falasse essa questão do livro, que é importante. Não dá tempo, Edson, temos que ir para o intervalo. Vamos falar depois do intervalo com a Maria Lúcia. Vamos lá, Marcos Magrini. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração. Fala, galera do bem! Sim, 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 eu sou Marcelo Bispo e eu quero falar com você, Espírito em Jornada. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior também estão no Instagram. Eu falo pra você, você vai entrar no Instagram, digitar @TV Mundo Maior e @Rádio Boa Nova. E eu espero sim a sua curtida, seu comentário, porque lá existem conteúdos exclusivos, fotos de apresentadores, mais do que isso, tem fotos de bastidores e tem uns posts de empoderamento espiritual que são maravilhosos. Agora é com você, eu estou esperando as suas curtidas, os seus compartilhamentos. O que você está fazendo aí que você já não foi no seu celular para seguir a gente? Eu vou falar novamente. @Rádio Boa Nova e @TV Mundo Maior. Tô esperando as suas curtidas. Nos vemos na linha de chegada, meu Deus do céu, e tchau! Leitura, para mim, é a base de tudo. A educação que falta nesse país é porque as pessoas normalmente não leem. Agora, é principalmente ler livros assim específicos de espiritualismo, de orientações, é fantástico. E o que eu mais gostei é que estão fazendo, inclusive, para criança. Eu, aos 4 anos de idade, frequentava um centro, ficava sentada quietinha lá, nunca tive medo, sempre me dei muito bem com a turma lá de cima. Então, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Tomara que as pessoas aproveitem bastante. Jesus é dado como luz que resplandece nas trevas. Então, nós temos que fazer o quê? Iluminar as consciências. E essa campanha
ilumina as consciências das pessoas que fazem parte dela. Se você transformar uma pessoa, você já transformou o mundo, porque cada pessoa vai divulgando, conta a história, entrega para uma outra pessoa. Eu tenho o hábito de acabar de ler um livro espírita e deixar assim num banco de jardim, no metrô, esquecido, sabe? Assim. E eu acho muito bonito. E se você puder ajudar materialmente, que beleza! Você ajudando a campanha, aquilo que você investe na campanha, você está investindo em você, porque nós temos o que damos. E a melhor coisa que nós podemos fazer é fazermos uma campanha de ajudar o bem. Então, vê quando é que você pode colaborar, ligue para o Clube Amigos da Boa Nova, para a Fundação Espírita André Luiz e pergunte como é que você pode fazer para colaborar com a campanha Espiritoteca. Deus abençoe a todos. Custa barato. Não vai pagar? É. Obrigado. Com uma simples doação, você pode ajudar no tratamento de milhares de deficientes intelectuais. Quer saber como? Basta doar móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e roupas diretamente no Mercatudo ou nos ligar que vamos até aí. A doação é levada para a central de recebimento para triagem. Depois de separar os objetos para reciclagem e restaurar o que for preciso, vendemos em nossos bazares. Todo o dinheiro arrecadado é revertido em roupas, medicamentos, alimentação e tratamento para os pacientes das casas André Luiz. Não deixe este ciclo acabar. Sua doação é transformada em qualidade de vida. Há 70 anos, a Força Expedicionária Brasileira desembarcava na Itália para lutar na Segunda Guerra Mundial. Em um cenário de batalhas, soldados corajosos enfrentam os horrores da guerra, amparados por espíritos de luz. O reencontro de heróis, lutando para vencer. Conheça nas entrelinhas deste romance a verdadeira história por trás da guerra. Diante de lembranças marcantes, renasce um amor verdadeiro que transcende o tempo. Informações, ligue 11 4964 4700 ou mundomaior.com.br. Nós somos do Jornal Nova Era e viemos fazer um convite especial para você, não é mesmo, Deusa? Isso mesmo, Damião. Alô, alô, você que tá aí em casa. Eu sou Deusa Samu. Escuta, você tem curiosidade de saber como são os nossos bastidores da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior? É fácil. Quer descobrir? @Rádio Boa Nova, @TV Mundo Maior. Confira! Isso mesmo, visita nosso Instagram. Pode mandar recadinho pro seu programa favorito. Você não tem vontade? Então, tá esperando o quê? Visita @Rádio Boa Nova, @TV Mundo Maior. Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Estamos de volta aqui com o Manhã Boa Nova.
desta quinta-feira, e a Secretaria do Trabalho divulgou essa semana, de Guarulhos, por meio do Centro Integrado de Emprego, Trabalho e Renda, a abertura de 15 vagas de diferentes áreas de atuação por empresas parceiras da Prefeitura de Guarulhos. Destas, 12 são destinadas para coletores de lixo, 2 para operadoras de autoclave e 1 para fiscal operacional. Mais informações é só comparecer a uma das unidades do CIET. Tem no centro, Avenida Monteiro Lobato 734, Vila Augusta, Rua Antônio Ervolino 225, em Cumbica, Avenida Atalaia do Norte 544, no Pimentas, Estrada do Capão Bonito 65, no Marcos Freire, e Ponte Alta, Rua Pernambuco 836, no Jardim Ponte Alta. Próxima Blitz FEAL será no dia 26 de setembro, do meio-dia às 18 horas, na União Arautos do Espiritismo, que fica na Rua Fernandes Pinheiro, 298, próximo ao metrô Tatuapé, bem paralelo ali à Rua Tuiuti. Vanessa Cavalcante vai estar por lá com a Blitz FEAL. Você pode pegar o seu adesivo do Allan Kardec, também os brindes da Fundação Espírita André Luiz, e participar dos links ao vivo na programação da Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Dia 26 de setembro, a partir do meio-dia, lá na Arautos do Espiritismo, no Tatuapé. Um evento bem bacana, hein, para quem gosta de dançar. É bacana e beneficente. É a Noite Caribenha, que vai ajudar aí a manter o atendimento gratuito de 2.000 pessoas com deficiências atendidas pelas Casas André Luiz. Dia 29 de setembro, às 19 horas, no Hotel Holiday Inn AMB, Rua Professor Milton Rodrigues, número 100. Informações e convites, anote aí, 0 Operadora 11 2874 5456. 2874 5456. Participem, dia 29 de setembro. E está aqui com a gente a Maria Lúcia Galinaro, que é dirigente da Fraternidade Espírita União lá na Vila Matilde. Bom dia, Maria. Ou Lúcia. Bom dia, Lúcia. Tanto faz. Pode chamar de Lúcia? Pode chamar de Lúcia. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia, Lúcia. Vamos ver se a gente esclarece alguma coisinha sobre o nosso livro, né? Eu falo que é nosso porque realmente ele é feito a 3 mãos, né? Como a Marisa estava falando. Uhum. E participar com muita alegria do programa. Você já é médium há quanto tempo? Bom, a gente nasce dessa forma, já né? nasceu. Você vê espírita desde bebê, isso? Não, na verdade, com 7 anos, a minha mãe trabalhava na Umbanda. E eu ia, com 5, 6 anos, eu ia no centro, era do meu padrinho. E aí, um dia eu chorei muito, porque eu falava assim, tira essa mulher de cima da minha mãe, porque eu via a entidade, e a minha mãe, né, na Umbanda falava muito da incorporação. E aí meu padrinho falou, olha, não traz mais a menina, porque ela tá ficando perturbada, né, eu não entendi o que aquilo acontecia. E aí estudei em colégio de freiras até os meus 18, e depois me dediquei à doutrina. Aí sim, no colégio eu de freira você via espírito também? Era um pouco complicado, né, eu acabei até fazendo com que a gente tivesse uma aula ecumênica e falando sobre espiritismo no colégio de freiras, mas olha, tudo bem. E aí a gente acabou indo para a doutrina, né? Pelo amor, pela dor, a gente vai indo para a doutrina. E aí sim eu comecei a estudar, como todo mundo, comecei a fazer o curso. E aí comecei a desenvolver mais a mediunidade, né? E eu entendo um pouquinho dessa questão da semiconsciência, que eu passei por isso. Hoje a gente já é bem mais consciente, né? Eu acho que essa é uma questão normal, em que vai desenvolvendo mais, você vai tendo mais domínio sobre aquilo que você vai fazendo, que é a disciplina mediúnica, e você acaba sendo mais consciente do teu trabalho. Mas sempre trabalhei, né? Sempre foi... A gente, quando criança, faz aquela confusão, né? Quem eu tô vendo, é encarnado ou desencarnado? E depois a gente vai melhorando isso, e hoje em dia a evidência é mais específica para quando o trabalho pede, né? Senão a gente fica mais tranquilo. Ô Edson, tem uma pergunta aqui da Eliane Valverde, facebook.com/TV Mundo Maior. Bom dia a todos. Poderiam falar algo sobre médiums de transporte? Ela é da Moca. Eu vou falar, mas antes eu queria fazer uma observação sobre o que a Lúcia disse, que acho de extrema importância, viu, Cláudio? Você viu, ela partiu de uma semi-inconsciência para uma consciência, né? Então, isso tem a ver também com o que se chama aí de aprimoramento do médium, né? Do médium confiar, dele acreditar, dele saber, dele ter essa capacidade, né? de se perceber médium e se entregar cada vez mais, né? De uma forma controlada,
não é isso? Mais natural também, Mais natural, né? isso. As pessoas mistificam muito a mediunidade, Isso, né? Aquela coisa assim, o que eu vou sentir, como eu vou falar. Isso, se assustam, Se né? assustam, né? E aí... vocês estavam falando da voz direta, eu ia ficar, tá? Eu não ia sair correndo, não. Eu ia ficar. Legal. Bom, com relação ao médio de transporte, Cláudio, tem umas coisas que tem que esclarecer, tá? O Kardec fala em médio de transporte, mas quando ele se refere aos efeitos físicos, tá? Então, lá no livro dos médios... objetos. Isso. Só que o Kardec dava o nome de médio de transporte, mas é que o Kardec estava estudando uma série de coisas. Não existe médio, no meu modo de conceber, né? Não existe médio de transporte, existe médio de efeitos físicos. É que o Kardec observou que determinados médios tinham mais essa capacidade de transportar objetos de um lugar para outro. Mas isso tem a ver com efeitos físicos, que é a capacidade que o espírito tem de, utilizando um médio que cede energia, né, combinar os fluidos e transportar objetos, tá certo? Isso é médio de transporte. Na verdade, é médio de efeitos físicos. Só que popularmente se classificou aí agora médio de transporte aqueles que teoricamente ou dão passividade para um espírito, né? Que não tem nada a ver, né? Ou que carregam os espíritos para o centro espírita. Tem gente que brinca, fala, eu sou um médio de transporte, hoje eu estou trazendo um caminhão de gente aqui comigo, um monte de espíritos, entendeu? Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ou aquele que, aí é um outro erro, né? Que se transporta, é um médio que entra em transe e ele vai, né? Ele se desdobra, ele vai até o local e volta. Isso é desdobramento, não é médio de transporte. Entendeu? Então, para ficar bem claro, quando Kardec se refere a esse termo transporte, é que ele acompanhou ali pessoas que tinha efeitos físicos, materializavam objetos de um local para o outro. Isso, é isso aí. A Célia Cristina Bastos diz... Quer comentar? Não, estou concordando aqui. A Célia Cristina diz, algumas passividades eu dou nos trabalhos de intercâmbio mediúnico. Eu me afasto totalmente, é como se desconectasse do corpo. Quando volto, sinto dificuldade de lidar com isso. Vocês podem me esclarecer essa dificuldade? Eu acho que tem a ver com o que a Lúcia estava dizendo. Quando ela se aprimorar mais, quando ela confiar mais, né, ela não vai ter mais essa dificuldade. É uma questão de prática, de confiança, no meu modo de ver, e de estar trabalhando num ambiente sério, né, num ambiente propício a isso, tá certo? Onde ela se sinta mais à vontade, né? Vou aproveitar que a Maria Lúcia está aqui. Tem uma pergunta da Deisa. A gente até comentou na primeira parte do programa. Bom dia, pessoal. Eu sou médium consciente e às vezes quando o espírito se manifesta, a minha voz muda quase por completo. Gostaria de ouvir sobre isso. Acontece com vocês? Acontece. Acontece isso comigo também. Em algumas manifestações a voz muda por completo. Mas eu consigo ter o conteúdo da mensagem. E você tem consciência disso? Tenho consciência disso. Até a boca fica diferente, né? Eu brinco Quando você fala diferente, fica como? A boca parece... Eu brinco muito que parece que tem uma das entidades que eu dou manifestação, parece que eu estou de dentadura. Que a forma que ela fica com a boca, parece que ela está segurando a dentadura. É muito engraçado isso. Né? Mas eu tenho toda a consciência do conteúdo que está sendo passado da mensagem, porque a gente, é aquilo que a gente fala, né? O que a gente ensina muito. Lá na nossa casa, Eurípides Barçanufo é o patrono, então a gente trabalha muito com a evangelização do espírito. E nós somos espíritos que precisamos ser evangelizados. Então a manifestação, a espiritualidade que está conosco é para primeiro o aprendizado do próprio médium. Então a gente precisa sorver daquele conhecimento, daquele conteúdo para estar passando para o outro. É aquilo que vocês falaram no início, né? O próprio ouvido é o nosso primeiro. Que está mais pertinho da nossa boca. Então tem essa dificuldade sim. Algumas pessoas falam, tem o fenômeno da transfiguração, que o rosto muda e a voz muda, mas a gente tem a consciência do conteúdo da manifestação que está sendo dita. Legal se então falar. Ela é semiconsciente, na verdade. Semiconsciente, né? Legal se falar dessa questão do Eurípides, que vai ter um evento, acho que aqui em Guarulhos, falando dessa evangelização de espíritos. Então você vai voltar aqui no Manhã Boa Nova para explicar mais legal. O que é esta evangelização de espíritos. O médium de psicofonia pode falar outras línguas também? Pode, né? É a chamada xenoglofia, né? Xenoglossia. E ele pode sim, né? Porque a gente traz latente dentro de nós aquelas
aquela bagagem das nossas vivências anteriores, né? Das nossas existências anteriores, né? Então, nós temos diversas existências, reencarnamos em diversos lugares diferentes, né? Então, a gente tem dentro de nós esse conhecimento, né? E é possível, sim, e não é um fenômeno tão distante, né? Eu mesma já presenciei algumas comunicações, né? Dessa forma. Então, é possível, sim, Cláudio. E aí, Edson, já viu algum fenômeno Eu desse? eu já tive a oportunidade de conversar com um médium em inglês. Meu inglês era péssimo, aí eu pedi para ele falar em português, senão não ia atendê-lo. E aí ele passou a falar em português. Então é assim, pode sim, porém tem que ser algo que seja útil, né, Cláudio? Porque não adianta o médium falar em outra língua se o objetivo é ajudar. Como é que você vai ajudar um espírito que está falando numa língua que você não entende? Tá certo? Eu tinha um diretor que já desencarnou, um diretor lá do Manuel Bento, que a mãe dele, lá no interior do estado, ela tinha uma mediunidade tão inconsciente que ela quando entrava em transe, se manifestava nela uma entidade de um japonês e que falava para a comunidade japonesa lá da época. E a comunidade passou a tratar a senhorinha lá como mestre. E ela não entendia nada de japonês, ela não sabia nada do que estava acontecendo. Olha que interessante. Então, olha que interessante. O grau de inconsciência dela era tão grande que ela deixava, e esse japonês que se manifestava era um mestre mesmo para aquela comunidade lá, entendeu? Que legal. Aonde foi isso? Acho que é no interior do Bauru. Né? Ela já desencarnou também, e o diretor que eu estou falando aí, que é a mãe dele, né, também já desencarnou, mas ele contava essas histórias. Ele ficava admirado, né, porque os japoneses tratavam a mãe dele como se fosse uma mestre, só que ela não sabia. Olha, então teve uma utilidade, né? Ela era uma intermediária, entendeu? Interessante isso aí. É interessante, né? Mas voltando, esse espírito que se manifestou em inglês, por exemplo, eu pedi para ele falar, fala em português, porque senão não vai dar. Se você está precisando de ajuda, está querendo alguma coisa, fale no nosso idioma, que senão fica difícil, né? Tá certo? E outra, Cláudia, a linguagem dos espíritos é do pensamento. Então, se o espírito vai mandar uma mensagem, por exemplo, vai falar da cadeira, ele vai falar cadeira, vai falar chair, ou ele vai mostrar uma figura de uma cadeira? Entendeu? Quer dizer, tem que pensar nisso também, né? Nessas questões, tá? Sim. Então, já vi, acontece, só que quem está presenciando, é interessante saber por quê. E qual é o objetivo daquele espírito, tá certo? Para poder esclarecer. Certo. Né? Vamos voltar a falar aqui do livro Victor Além da Vida e Eternamente Entre Nós. A Marisa começou a contar um pouco como foi esse início, né, do contato do Victor com você e com a Eliana. Alguns ouvintes aqui se manifestaram, né? A mediunidade, primeiramente, é para o médium. Esse livro te modificou em alguma coisa? Muito. Não só o livro, mas o contexto todo que ele surgiu na nossa vida, né? A Marisa me modificou muito, a família Depp me modificou muito. Porque é uma superação, né? São pessoas que superaram, estão superando ainda, cada um no seu momento, cada um da sua forma. É uma passagem da vida para a vida e a gente aprende isso, né? E me modificou demais. A cada quinta-feira que nós sentávamos, quando a Marisa fala do nosso ritual, eram nossas preces, a gente sentava, a gente fazia vibração, fazia uma prece para entrar em sintonia com a espiritualidade. Aí sentia um menino maravilhoso do seu lado, em que não perde a juventude. A gente fala assim, o espírito vira santo, não vira, ele continua sendo o mesmo jovem, o mesmo menino engraçado, o mesmo menino polêmico, né, que vem trazendo, que amadureceu nesses 5, 6 anos aí do desencarne dele, 5 anos do desencarne dele, né, amadureceu, vem trazendo essa maturidade para nós. A cada momento era um choro, porque eu falo que a minha psicografia, para mim, é assim, eu ouço dentro da minha mente, mas eu vejo a cena. Então, a cada momento que eu via o que estava acontecendo, eu vou dar um spoilerzinho do livro, no comecinho, ele conta o desencarne dele do lado espiritual, né? Então, quando você vai ouvindo aquilo, sentindo o cheiro que ele estava sentindo da mãe dele, vendo o sangue, então aquilo te emociona tanto que não tem como não derramar as lágrimas. Então, esse processo foi muito doloroso,
Foi muito feliz, porque você vê que você consegue tentar colocar, e você consegue colocar da melhor forma a verdade. E gratificante, muito gratificante. O Vitor foi um presente para mim. A família Deppelman foi um presente na minha vida. Que bacana. Victor Além da Vida, Eternamente Entre Nós, psicografia das médiuns Maria Lúcia Galinaro e Eliana Machado Coelho, pelo espírito Victor Hugo. Lumen Editorial, então entra aí na loja virtual Mundo Maior para você adquirir o livro e conhecer mais sobre esta história, né? Um programa de quase 2 horas, não dá para contar tudo. E fica aí a dica de leitura, mundomaior.com.br. E toda a renda ela é beneficente, isso? Toda a renda, tanto a minha como a da Eliana e a da Marisa, os direitos autorais são revertidos a instituições beneficentes. A primeiro momento para a fraternidade, que a gente está construindo ali, arrumando a nossa casinha, e depois que a fraternidade já tiver com as perninhas andando, vai para outra entidade que necessitar. Eu queria complementar uma coisa que eu acho muito importante que o livro trouxe para nós, é assim, a gente fala muito do, o médium ele tem aquela coisa assim de, aquelas picuinhas, aquelas coisas que a gente sabe que surgem em centros espíritas, né? E a gente tem que ver que a mediunidade é muito mais ampla que isso. E quando a Eliana, que também foi um presente na nossa vida, veio e com toda a humildade, todo o carinho, que ela é uma pessoa maravilhosa, falou assim, eu posso psicografar a outra parte? Aí a gente fala assim, meu Deus, como pode? Deve, né? Vem nos ajudar. E o Vitor, antes da Eliana chegar na minha casa na quinta-feira, o Vitor tinha dito para mim, para Marisa, olha, eu fui lá e eu falei com a Shelly, eu falei com a Eliana e nós escrevemos tudo isso. Quando a Eliana chegou em casa, eu dei o papel para ela, ela falou, aconteceu exatamente isso que o Vitor falou. Então veio mais uma vez corroborar com essa situação. E vem mexer com a gente. Olha que legal, né? O médium não tem que ser vaidoso, o médium tem que buscar essa ajuda. Se a gente tivesse aquela coisa assim, não pode, eu não quero, mas sou eu vou psicografar, se ele escolheu a mim, por que ele vai estar com você? Uma obra maravilhosa, por conta da vaidade humana, não ia estar aí. Então, eu acho que a gente tem que buscar essa questão, né, da humildade, é muito importante você aprender. Você sabe que o que me deixou mais feliz de tudo que a gente está ouvindo, não só essa questão do Vitor, né, dele estar bem, dele estar passando tudo isso, para consolar muitas mães, mas a seriedade com que vocês trataram o assunto, a Marisa está de parabéns, porque ela disse aqui em plena rádio, né, que ela se recusava, o filho pedia para ela e ela se recusava. Sim. Olha a responsabilidade, olha a seriedade. O grau de consciência, né? Isso aí é maravilhoso, gente. Vocês estão de parabéns, viu? A gente tenta fazer com que a doutrina seja no nosso dia a dia, né? A gente viva essa doutrina. Não adianta você falar, não, eu estudo, eu sou dirigente da Casa Espírita, quem se engana que diz que é fácil, né? É tarefa que fica só na teoria, né, Lúcia? Eu acho que a gente tem aí, né? E eu falo que a Marisa é um ser iluminado por ter vencido tudo isso, né? Tá vencendo tudo isso e por ter essa credibilidade, né? E falar, não, o que está escrito aí mesmo é o Vitor que está falando isso. O Vitor diria dessa forma. E vocês vão ver que a linguagem é bem jovial. Ele fala mesmo de uma forma maravilhosa que nos encanta. Legal, até uma dica para jovens, né? De mocidade espírita conhecer este trabalho. A gente está no final do inverno, graças a Deus, mas ainda está a campanha aí de inverno das Casas André Luiz, tá? Calças e blusas de moletom, modelo simples, sem abertura, botão ou zíper, nos tamanhos PMG e GG, que está aquecendo aí os nossos mais de 600 pacientes que são atendidos em sistema hospitalar na unidade de longa permanência no bairro do Picanço, aqui em Guarulhos. Você pode entregar sua doação ainda em uma das unidades doutrinárias do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Mais informações, ligue 2973-6579 ou acesse nossolar.org.br. E até o dia 30 de setembro, você pode enviar a sua poesia espírita para o 28º concurso de poesia com temática espírita. Você tem que digitar sua poesia, enviar em 2 vias assinadas com o pseudônimo para a Caixa Postal da Arte Poética Castro Alves. Caixa Postal 65.077, São Paulo, e o CEP 01318, dígito 970. Eu sei que pela velocidade do rádio aqui e da TV não dá para pegar todos esses dados, mas estão com as nossas telefonistas, tá? A Marta e a Vera, e a entrega dos prêmios é no dia 24 de novembro, é um sábado, às 16 horas, no Grupo da Paz, que fica lá no bairro da Aclimação,
em São Paulo. E a apresentação do evento será deste que vos fala, Cláudio Palermo, e da sorridente Vanessa Cavalcante, no dia 24 de novembro. Até 30 de setembro você pode enviar a sua poesia. E antes do intervalo, fazer o agradecimento aqui aos sócios do Clube Amigos da Boa Nova, os mais antigos, o Arlindo Boaventura Nascimento, desde 2001, Aparecida Chagas Silva, também desde 2001, a nossa gratidão por apoiarem e prestigiarem o trabalho de divulgação da Fundação Espírita André Luiz. E os sócios mais recentes, Jane Jaqueline Santos de Matos, 2017, e a Valéria Casella Speltri, também desde 2017. Da mesma forma, a nossa gratidão por apoiarem e prestigiarem o Clube Amigos da Boa Nova. Se você ainda não é sócio ou sócia, ligue agora. 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Venha fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. Vamos para o intervalo. Marcos Magrini, Jefferson Silva e Boris Maciel. A gente volta já já. Venda do CD com toda a trilha sonora do filme Nos Passos do Mestre. Adquira e ouça as músicas compostas exclusivamente para o filme. Acesse já mundomaior.com.br ou ligue 11 4966 5775 ou nas livrarias Mundo Maior. Aproveite as vantagens de ser cliente Mundo Maior e garanta o seu CD. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. Pai nosso, que és dos céus. Resgata-nos do mal. Educar, alimentar. Cuidar de uma criança é um trabalho e tanto. E cuidar de 1.400? Nós estamos falando de 1.400 crianças pra lá de especiais. As Casas André Luiz têm certeza que você vai ajudar a cuidar dessas crianças. Olha, em mais de 25 anos dedicados à arte, eu tive a oportunidade de interpretar dezenas de personagens, tanto no teatro, como no cinema, como na televisão. E hoje eu estou aqui para convidar você para se tornar intérprete de uma história do bem. Por que é que você não ajuda as Casas André Luiz a continuar cuidando dos mais de 2.000 protagonistas de uma linda história de amor?
Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce e invista em um planeta de regeneração. Volta aqui com o Manhã Boa Nova. Eu falei da caixa artesanal, né, que a FEAL está disponibilizando aí junto com o livro A Gênese, que você pode adquirir na loja virtual mundomaior.com.br. São 3 kits, um com a caixa artesanal mais a Gênese, que vem com o autógrafo do Paulo Henrique de Amorim e a Simone Privato. Depois tem o kit 2, caixa artesanal mais o livro A Gênese, e o kit 3, para quem já tem um livro A Gênese, pode adquirir só a caixa artesanal. Tá muito linda, bem bacana. Venda pelo site mundomaior.com.br. Dica de espetáculo para o próximo final de semana? Domingo, 17h30, o espetáculo E a Vida Continua. Classificação etária 10 anos, lá no Teatro Bibi Ferreira, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 931, na Bela Vista, em São Paulo. Quem for sócio do Clube Amigos da Boa Nova tem desconto especial. O espetáculo E a Vida Continua, já fui assistir, bem bacana, em cartaz lá no Teatro Bibi Ferreira, domingo, às 17h30. Diga, Edson. Não, eu queria fazer um comentário para os ouvintes procurarem essa questão dos espíritos falarem em outras línguas. Aconteceu e está no Evangelho, o dia de Pentecostes. É só procurar lá. Foi o dia em que os apóstolos, meio que raios, né, apareceram nas cabeças deles e eles passaram a falar em várias línguas. Tá aí. Boa lembrança. Dizer para você que mais dessa história aí do livro Victor, Além da Vida e Eternamente Entre Nós, vai ser contada no programa do José Damião, Música e Sensibilidade, neste sábado às 20 horas, aqui pela Rede Boa Nova de rádio, tá? Com a participação da Eliana Machado Coelho, da Maria Lúcia e também da Marisa. Elas vão estar contando mais sobre a história deste livro, 20 horas, aqui na Rede Boa Nova de rádio, José Damião apresentando o programa Música e Sensibilidade. No início do programa eu fiz uma das perguntas, né, sobre esse tema mediunidade, se as casas espíritas baniram, né, não todas, mas a grande maioria, a comunicação mediúnica em reunião pública. O que vocês acham sobre isso? Eu acho o seguinte, lá no Manuel Bento nós temos alguns trabalhos que tem e outros não, né? Então, eu acho que tem que ter, até porque o que está acontecendo com o espiritismo? Estão fazendo espiritismo sem espíritos, né? Pelo menos para o grande público. Então, naturalmente, que a gente sabe que os médicos que trabalham nos trabalhos de doutrinação, né, de orientação dos espíritos, esses estão recebendo os espíritos. Mas o grande público em si está ficando sem entender, sem saber e tal. Então, lá no Manuel Bento, por exemplo, as segundas, se eu não me engano, as segundas, quartas e sextas, nós temos lá a manifestação do mentor logo após a palestra, antes do início dos passes. Tá? Conheço outras casas que fazem isso também. É um chamado, eles chamam de trabalho A2. Tá? A característica desse trabalho A2 é a assistência 2, né? E diferente do 1, ele é semelhante, só que a diferença básica é que há a comunicação do mentor. E essa comunicação demora quanto tempo? É rápida, Cláudio. Não pode ser mais do que 2, 3 minutos. É mais para fazer um complemento, ou uma palestra, ou alguma coisa assim, entendeu? Que é uma orientação vinda do plano espiritual. O Edson, e é aberto a todo público ou a um público que já passa por um tratamento e especificamente é direcionado para esse tipo de palestra? É assim, veja. Essa atividade que nós temos lá passa pelo DEPO e é encaminhado, mas como é aberto, qualquer pessoa pode ir, né? Tá. As pessoas vão com o cartãozinho ou sem o cartãozinho, que a gente chama de cartãozinho é quem está fazendo o tratamento, né? Certo. E sem o cartãozinho também, porque elas vão lá para tomar passe, ouvir palestra e tomar passe. Então, tem pessoas que já passaram pelo tratamento e elas criam o hábito de continuar indo, né? Porque elas gostam e tal. Então, é normal, é aberto. Tá? Só que não é todos os dias, tem dias específicos. E como é que vocês selecionam o médium que vai dar essa comunicação? Então, isso aí é uma coisa que eu estava até falando ontem lá no curso, tá? A gente tem que tomar um certo cuidado, e aí é uma coisa que a gente tem que pensar, porque você coloca o médium numa saia justa, né?
veja, se ele está sentado lá e está todo mundo esperando a mensagem do mentor, E o mentor não dá vai mensagem. ter que vir a mensagem, concorda? E aí você bota ele numa saia justa. Aí tem até um ouvinte que falou aqui em animismo, né? Nunca se sabe se vem, se não vem e tal. Então, a orientação que a gente tem é assim, o dirigente, ele fala, olha, vamos ver se é possível e se é permitido a palavra do mentor. E se não vier, Se não não tem vier, problema não veio. nenhum. Ponto. Entendeu? Senão você força uma situação até para criar um certo... muito bem. Uma certa mistificação, né? Porque o médium não quer passar vergonha, tá certo? Ninguém quer, né? Na frente do público ainda. Não, ainda que seja uma mensagem anímica, vamos analisar o fundo e a forma. Se for um conteúdo que traga um conhecimento, né? No Caibar não tem, né? No Caibar não tem. Nosso trabalho público, o nosso trabalho mediúnico é feito num dia diferente do dia de cursos e do dia de palestras. Então, as palestras realmente não têm esse trabalho mediúnico. É claro que acontece muitas vezes, a gente, quando faz a direção do trabalho de palestra, a gente fica de olho, né, na plateia, porque geralmente tem alguma manifestação, alguma pessoa que está realmente ali assistindo uma palestra e acaba se envolvendo, né? E a gente tem, então, lá um pessoal preparado para esse pronto atendimento. Para socorrer. Para esse pronto atendimento. Mas não temos, né? E lá na Fraternidade Espírita União, como que é os trabalhos? Nós temos uma última reunião do ano, a gente costuma dizer que é a reunião espiritual que a gente faz aberta ao público, onde nesta reunião nós colocamos os médiuns escolhidos na mesa, né? Escolhidos por quê? Escolhidos pela condição mediúnica, escolhidos pela condição moral, né? E aí, nesse dia, só a espiritualidade fala. O Ricardo e o Eduardo normalmente estão lá conosco, então eles cantam. Temos um trabalhador que vai dirigindo essa palestra e a espiritualidade toda fala. Então, um médium de cada vez vai dando uma mensagem, onde ele vai fechar o ano, vai colocar para nós uma mensagem para o próximo ano, uma mensagem de amor, uma mensagem de carinho. Mas, eventualmente, no término de alguma palestra também acontece. Vou te dar um exemplo. Quando a Paula Zampi vai lá, por exemplo, né? A Paula sabe que a nossa casa é uma casa muito tranquila para isso, então ela já, em algumas vezes, deu a manifestação e eu, conjunto com ela também, algumas vezes também no final da palestra, a minha manifestação, mas assim, não é tão frequente como todos os dias, como na casa do Edson. E a única diferença é que na nossa casa, a orientação, que a gente fala que é orientação, que é o atendimento fraterno de outras casas, nós priorizamos pelo médium mediunizado fazer esse atendimento. Então, o médium, ele faz esse atendimento junto com a espiritualidade. Que eu acho que a espiritualidade tem conselhos melhores do que os nossos, né? Então, a gente deixa... Uma visão mais ampla, né? Às vezes eu brinco que eu, Maria Lúcia, estaria lá assim, vamos, filha, acorda, levanta, sacode a poeira, vai atrás, né? E o médium e o mentor vai estar falando assim, calma, filha, tenha paciência, tudo a seu tempo, né? Então, a gente deixa a espiritualidade... Uma outra abordagem, né? A espiritualidade dá essa orientação. Agora, você estava contando aqui no intervalo, né? O Victor, às vezes, aparecia lá para você. Que horário lá para psicografar? Eu brinco que o Victor é o elefantinho do Ghost, né? Quem viu o Ghost, o Patrick Swayze com a Alda May, falava um elefante, incomoda muita gente, é o Victor. Às vezes eu já estava prontinha para deitar e ele falava assim, dá para escrever uma coisa que senão a gente amanhã não vai lembrar, né? Tipo uma quarta-noite. E na quinta-feira a gente tinha que escrever tal coisa. Eu falava, Victor, mas amanhã... Não, mas eu não sei se eu vou chegar no horário, se vai dar tempo, se a gente vai... Escreve agora, vai. Eu falava, tá bom, Victor, vou levantar, vou escrever. Aí eu levantava e escrevia aquilo que ele queria. Né? Então, às vezes a gente tem esses encontros noturnos, né, com os nossos amigos espirituais que querem passar a mensagem e o médium tem que estar lá. Eu posso fazer uma pergunta? Claro, você, vocês estão aqui também para isso. Que me ocorreu assim, claro, você disse que foi um encontro com a família, né, e com o Victor e tudo. E você conseguiu perceber qual que é o seu papel nisso tudo? O que isso trouxe para você, né, não só como médium, mas como Lúcia pessoa? O porquê você está envolvido, né, está envolvida nessa história? É aquela história do acaso, né? Acaso existe? Não, existe, acaso né? não existe, né? No dia que eu conheci a Marisa, não era a nossa palestra na Harmonia Ação, era da Paula Zampi. Aí a Paula não pôde ir
e pediu para o Ricardo e Eduardo irem. E aí o Ricardo e o Eduardo me ligaram e falaram, Lúcia, faz com a gente a palestra. Eu falei, tudo bem, eu vou fazer. E chegando lá, a Inajá falou assim, olha, eu queria pedir um favor para vocês. A Marisa Deppmann está aqui, foi super recente, que ela perdeu o Vitor. Eu falei, olha, não sei, me conta. Aí a Inajá contou a história. Faça uma palestra que não seja uma palestra triste, que não falem muito, sabe? Porque eu acho que, né? Eu falei, tá, legal, né? E aí a gente falou, então vamos fazer o seguinte, meninos, uma palestra alegre, feliz, falando de amor, falando, né? E aí foi assim que a gente fez. Então a gente se conheceu nesse momento. E eles vieram somar para minha vida, né? O Vinícius, filho da Marisa, começou a estudar com a gente. Hoje é um trabalhador da cura. O Valdir, marido da Marisa, a gente se encontra bastante. A gente está pensando aí numa sociedade fora, comercial, que eu quero montar com ele. Então, eu agreguei amigos. O Vitor veio agregar amigos para a gente. Fazer parte uma da família do outro. Foi um reencontro. Para sorte sua, você é espírita, senão você ia ser internada. Né? Pensou a família meia-noite lá psicografando. Agora, uma outra questão. A gente está falando aqui do Victor, de um livro, de um trabalho que vem sendo feito, tanto espiritual quanto na casa espírita, né, pelo lado material. Mas existem informações de que existem instâncias superiores do Victor? Ele é só parte de um mecanismo? Falou, bom, já que você passou por isso, vai lá e conta a sua história e o seu relato. Mas foi alguém que pediu para o Victor? E quem é esse alguém? É um grupo no mundo espiritual? Existe informação sobre isso? Olha, na verdade, a gente conversou muito sobre isso, eu, Marisa, né? Antes de amadurecer essas histórias todas para chegar para Eliana. Não é um acaso também, a partida do Victor tinha um porquê, é o que a gente fala. Hoje, a gente tem essa notícia mais na mídia dos latrocínios. Mas na época do Victor, quando aconteceu, a Marisa não entendeu por que aquela morte teve uma mídia tão explorada. Por que o Victor, porque como a Marisa relata para nós, ela estava no IML e tinha helicópteros da televisão, das rádios, e o próprio diretor do IML falou para ela, sai e dá uma entrevista, porque eles estão pedindo e as pessoas aqui não estão conseguindo trabalhar de tanto que a imprensa está no nosso pé. O seu filho era quem? Ele ainda perguntou para a Marisa. A Marisa falou assim, como assim? Ele era alguma autoridade? Ele era algum ator, artista, jogador? Ela falou, não, meu filho era um menino normal. Então, houve uma mídia exploratória muito grande naquela época. E a gente entende que já vinha sendo traçado essa trajetória de falar, porque ele fala da paz, ele fala do amor, ele fala do perdão. Ele fala muito do perdão, né? Então, eu acho que isso fala também de uma consciência sociopolítica, né? Da gente ver o lado da pessoa que tirou a vida dele. Então, eu acho que teve uma trajetória de trabalho, de tarefa que ele tem que fazer. E ele foi inspirado, sim, por amigos da espiritualidade maior, a trazer esse propósito para nós, né? E também nós temos aí um espírito que trabalha junto com ele, com a Shelley, que eu esqueci o nome. O Eric, né? E o Eric também traz essa ajuda ao Victor, o mentor do Victor ajuda para o Victor trazer essa mensagem para nós, né? Então, eu acho que tem todo um trabalho, sim, envolvido. Acredito que o trabalho dele é muito mais amplo do que a gente imagina. E já está traçado, né? A gente sabe disso, que esse acaso não existe. E a gente aqui é ferramenta disso. Você falou do perdão. José Damião, lá no Música e Sensibilidade, ele me contou. Ele fez uma pergunta para a Marisa. Vocês vão ouvir lá a resposta no Música e Sensibilidade neste sábado, 20 horas, aqui na Boa Nova. O Edson, a Fernanda Siqueira de Guarulhos, ela faz uma pergunta interessante, que ela faz aqui uma comparação com a época de Kardec, em que os grupos mediúnicos tinham muitas revelações de assuntos novos. Aí ela fala com o Chico a mesma situação. Aí ela pergunta se hoje em dia ainda há grupos mediúnicos que têm essa mesma característica, por exemplo, da época de Kardec, que traziam assuntos mais novos para o tempo em que eles viviam. Olha, eu entendo que não existe hoje, se perdeu isso, tá? Porque o próprio espiritismo no Brasil, ele ganhou uma outra conotação, né? Uma outra forma de atuação. Então, eu acho que não, até onde eu sei, existem essas coisas que eles estão comentando aqui, né? Do espírito vir contar a história dele, e isso ajudar num processo, né, de compreensão maior da doutrina.
Você vê, o Vitor está contando coisas aí, a Lúcia está contando coisas, que o Vitor, na verdade, lá no plano espiritual, ele se comporta como se estivesse ainda na Terra. Ele tá torcendo, ele brinca com o pai com relação à questão de time, né? Coisas interessantes que estão vindo aí, mas vem dessa forma, não de um grupo específico, né? Focado no estudo, revelação. ou coisa que o vale, entendeu? Isso eu acho que se perdeu um pouco. Gildinha Santos Salvador, facebook.com/TV Mundo Maior. Ela quer saber mais sobre o animismo, Elaine. Eu vou falar do animismo, mas eu queria só complementar o que o Edson falou, porque assim, sempre que a gente pensa no tríplice aspecto da doutrina espírita, quando a gente fala da ciência, a ciência está numa constante evolução, né? A gente olha para trás e vê o quanto a ciência vem explicando fenômenos espíritas, né? Coisas que foram descritas pelos espíritos em 1868, quando a gente fala da Gênese. Quanto a ciência vem evoluindo e vem explicando. Então, eu acredito muito que as novas obras que vêm, os novos ensinamentos que vêm, têm uma ligação direta com esse processo evolutivo, com essa transformação que a gente vem passando, né? Não só na ciência, mas como na moral também. Então, sempre tem novos conhecimentos a serem transmitidos, né? Porque a gente não está estático, a gente está em movimento, a gente está evoluindo, né? E o que foi passado na obra, né, no Pentateuco, era aquele conhecimento da época, né? Ver como nós evoluímos até agora, né? Então, vem realmente essas obras complementares, vamos dizer assim. Claro que tem que ter todo aquele critério de análise, nem tudo que é falado é verdade. E aí tem uma série de questões que são polêmicas, né? E a gente nem tem tempo para discutir isso, né? E o animismo, a pergunta é se o animismo existe? O que é o animismo? É isso? Como isso acaba interferindo no médium? Então, o animismo, ele existe. Todo médium tem toda a comunicação mediúnica tem um quê de animismo, né? Porque o médium é um instrumento, então ele ele transmite dentro da sua visão. A mensagem transmitida pela Elaine tem alguns caracteres da Elaine, né? A mensagem transmitida pela Lúcia vai levar o que da Lúcia, né? Esse é o animismo. Só que o médium, quando ele é moralmente evoluído, ele consegue não interferir nessas manifestações. Ele procura dar maior fidedignidade possível, né, maior clareza possível na transmissão. Então, ele transmite da forma mais real e mais concreta possível. Para a gente fazer uma analogia, é aquela brincadeira do telefone sem fio. Ou você dá um livro para o Edson ler, então, determinados assuntos daquela história vai chamar a atenção do Edson, e quando ele vai fazer um resumo desse livro, ele vai dar ênfase em determinados assuntos. Então, ele conta a história sobre a visão do Edson, né? A Lúcia já vai fazer um resumo diferente do Edson, porque ela pode ter visões, né? Compreensões diferentes. O momento dela é diferente. É diferente. E aí tem isso também. E tem a ver com a comunicação, porque o espírito, ele não dita palavra por palavra, ele não fala palavra por palavra, né? Na psicofonia, ele vem com um bloco de ideias. Então, e o livro dos médiuns explica isso. Então, ele vem com um bloco de ideias e você transmite essas ideias de acordo com a sua bagagem espiritual, né? Com o seu conhecimento. Verdade, já estamos no finalzinho. Eu queria fazer um complemento rapidinho. Essa questão também do animismo, às vezes as pessoas ficam preocupadas se é assim, né? Eu não me preocuparia, não. A gente tem que se preocupar com conteúdo. Porque às vezes quando o médium ele está em transe, o espírito pode ter acesso a memórias profundas dele, com conhecimentos que ele não tem nessa vida aqui, entendeu? E ele pode trazer informações, né, importantes. Tem que analisar a mensagem. O conteúdo. E não, primeiro não se preocupar quem é o autor, o nome do espírito, que tem essa coisa do nome, né? Quem é o mentor, quem não é. Exatamente. Conteúdo. O conteúdo é que importa. Legal. Chegamos ao final aqui do Manhã Boa Nova desta quinta-feira. Agradecer mais uma vez a Marisa Rita, que está aqui com a gente, e a Maria Lúcia Galinaro. Mandem um abraço lá para a Fraternidade Espírita União e também o Grupo Espírita Amor em Ação. Gratidão. Muito obrigado pelo convite. Agradeço em nome da Marisa, em nome da Fraternidade, do Amor em Ação, que é a nossa segunda casa, são muito parecidas. E eu acho que foi um programa maravilhoso. Falar do Vitor falar desse livro, falar do Vitor é gratificante pra gente. Muito obrigada mesmo.
Legal, valeu, Edson. Até Eu semana que vem. agradeço, o programa foi muito legal mesmo. Um beijão aí pro Vitor. Semana que vem é com Vanessa Cavalcante. Ah, legal. Não a Não é a Cláudia. Não a chame de Cláudia. Valeu, Elaine. Obrigada, Cláudio. Obrigada, Edson. Obrigada, Lúcia. Boa viagem, Marisa. né? Você vai curtir férias. Obrigada. Vou tirar uma semana de Vai férias. ler o livro. Vou ler o livro. Vou correr para comprar. Eu acho que já deve ter nas livrarias, Já né? tá nas livrarias. Eu vou comprar e vou lê-lo nas minhas férias. Só comprar lá na mundomaior.com.br. Legal. E agradecer, né, vocês por terem dividido conosco essa história bonita aí. Valeu. Obrigada, viu? Amanhã a gente está de volta com o Manhã Boa Nova, com Norberto Gavioli e Altamirando Carneiro, que vai falar da arte poética Castro Alves. Um grande abraço, vamos que vamos. Você ouviu Manhã Boa Nova.